Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à solução da prova de matemática da banca CESP-Sebrasp do ano 2017 para o cargo de policial militar do estado de Alagoas. Tudo bem? Mas antes de começarmos a solução, é importante que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho para você receber notificações de vídeos futuros e compartilhe com um amigo que está estudando para concursos e vestibulares. Tudo bem? Então vamos à solução da primeira questão. Na primeira questão temos o seguinte: Manuel, candidato ao cargo de soldado combatente, considerado apto na avaliação médica das condições de saúde física e mental, foi convocado para o teste de aptidão física, em que uma das provas consiste em uma corrida de 2.000 metros em até 11 minutos. Como Manuel não é atleta profissional, ele planeja completar o percurso no tempo máximo exato, aumentando de uma quantidade constante a cada minuto a distância percorrida no minuto anterior. Nesse caso, se Manuel, seguindo seu plano, correr 125 metros no primeiro minuto e aumentar 11 metros a distância percorrida a cada minuto anterior, ele percorrerá o percurso no tempo regulamentar. Então observe que a estratégia foi o seguinte: no primeiro minuto correr 125 metros, no segundo minuto 125 mais 11 metros, no terceiro minuto 136 mais 11 metros e assim por diante. Então observe que, vamos representar aqui, primeiro minuto 125 metros, segundo minuto 125 metros mais 11 metros, no terceiro minuto seria 125 metros mais 2 vezes 11 metros e assim sucessivamente. E observe que nesse caso nos deparamos com a sequência numérica chamada progressão aritmética, onde eu vou ter um termo e vou somar sempre uma razão a esse termo anterior, que nesse caso o meu primeiro termo é o 125 e a minha razão é o 11. Então o segundo termo será 125 mais 11, o terceiro termo será o anterior mais 11, o quarto termo o anterior mais 11 e assim sucessivamente. Mas observe que no fim da questão ele quer saber se o candidato vai completar a distância de 2.000 metros no tempo de 11 minutos. Então percebo, para eu fazer isso eu tenho que somar todos os minutos. No primeiro minuto ele foi 125 metros, no segundo 125 mais 11, que totaliza 136, eu tenho que somar todos, certo? E a progressão aritmética tem uma fórmula que é a soma dos termos, que é a soma dos termos dessa progressão será o primeiro termo mais o último termo vezes a razão dividido por 2. Observe que já temos o primeiro termo, que é 125. Entretanto, eu não sei quem é meu último termo, sei quem é a razão, que é 11, tudo isso dividido por 2. Então, tenho que descobrir quem é meu último termo. E quem é o último termo? A distância que o candidato fez no último minuto, ou seja, no minuto 11. Então, tenho que usar outra fórmula, que é a fórmula do termo geral da progressão aritmética, que temos aqui, o AN, ele será igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. N será o número de termos, ou seja, se ele vai fazer a corrida em 11 minutos, eu tenho 11 termos, onde o primeiro é 125 e o último vai ser qual? É o que vamos descobrir. O último termo ele vai ser exatamente o A11. O primeiro é 125, a quantidade de termos é 11 e a razão nós sabemos também que é 11. Eu sempre estou acrescentando 11 aos meus termos. Vamos fazer a operação entre parênteses com muito cuidado. 125 mais 10 vezes 11. 10 vezes 11 corresponde a 110. Então, vou ter 125 mais 110. 125 mais 110 totaliza 235 metros. Então, eu sei que no último minuto de corrida, o candidato percorreu 235 metros. Esse valor eu vou substituir na primeira fórmula da soma dos termos. Então, vamos ficar com 125 mais 235 vezes 11, tudo isso dividido por 2. Vamos fazer a operação 125 mais 235, nós vamos ter 360 vezes 11 dividido por 2. Eu posso fazer a simplificação aqui do 360 por 2. 360 dividido por 2, nós temos 180. Com isso, eu vou multiplicar o 180 vezes 11. Vamos ter 180 vezes 11. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 1, é o próprio número. Vamos somar e chegar no resultado de
1.980 metros. Então perceba que fizemos a soma de todos os termos dessa progressão e totalizou 1.980 metros. E o candidato teria que percorrer 2.000 metros em no mínimo 11 minutos. Tudo bem? Então o primeiro item da questão, o primeiro item da prova poderá ser considerado errado. E na próxima questão da prova de matemática da CESP, para o caso de policial militar de Alagoas, foi uma questão que gerou muita polêmica, porque alguns candidatos não souberam trabalhar com as frações, e quando a gente vai trabalhar com frações, temos que ter muito cuidado. E era uma questão que induzia o candidato ao erro, porque perceba, vamos ler o enunciado da questão. Temos aqui o seguinte, ó, o tanque para a água de um veículo de combate a incêndio tem a forma de um paralelepípedo retângulo e está completamente cheio. No combate a um incêndio gastou-se 1/3 de sua capacidade. No combate a um segundo incêndio, gastou-se 3/7 do que sobrou. Neste caso, depois de extintos os 2 incêndios, restou no tanque água até uma altura superior a 1/3 da altura original. Bem, o que é que a maioria dos candidatos fizeram nessa questão? No primeiro momento, gastou-se 1/3, logo sobrou quanto? 2/3. Desses 2/3 foram gastos 3/7. E os candidatos fizeram 2/3 menos 3/7, fizeram essa operação e chegaram à conclusão. Aí é o que está o grande erro, porque como estamos trabalhando com fração, não podemos fazer essa subtração. Devíamos calcular 3/7 de 2/3. Tudo bem? Então essa foi uma questão calculada para que a maior parte dos candidatos fizesse essa operação. Mas muitos alunos ainda não entenderam, não entendo porque vou fazer, eu não confio nessa resposta, etc e tal. Vamos fazer de uma forma onde eu vou representar geometricamente, ou seja, através de desenhos, a quantidade do tanque. Então observe, vamos imaginar um valor de litros para o tanque. Vamos imaginar que o tanque, vamos fazer a representação aqui do tanque, ele tenha 21 litros. Se ele tinha 21 litros e foi gasto 1/3, isso significa que eu peguei os 21, dividi por 3 e peguei uma parte, tudo bem? Então aqui vamos dividir por 3. Quando eu dividir por 3 eu tenho na primeira parte 7 litros, mais 7 litros, mais 7, que vai totalizar os 21 litros. Tudo bem assim? E no combate ao primeiro incêndio foram gastos 1/3. Automaticamente sobrou 2/3. E esses 2/3 representa quanto? 14 litros. Tudo bem assim, pessoal? Só que desses 14 litros foram gastos 3/7. Então, observe que essa parte aqui, que representa os 2/3, eu vou desenhar um pouco maior aqui, porque a gente vai dividir ela em 7 pedaços, tudo bem? Então, essa parte aqui, ela corresponde a 14 litros, certo? Só que esses 14 litros foram gastos 3/7. Isso significa o quê? Que os 14 foram divididos por 7 e pego 3 partes. Então, vamos fazer aqui a representação. Dividir por 7 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos 7 partes, cada uma delas com 2 litros. Cada uma delas com 2 litros. E vamos colocar 2, 2, 2, 2, 2, 2. E 2, quando eu somar tudo, nós temos os 14 litros, que foi o que sobrou, correspondente a 2/3. Só que desse total foram gastos 3/7. Então vou pintar aqui, ó, 3 de 7. Se foram gastos 3 de 7, sobraram quantos? Sobraram 4. Mas cada um desses aqui corresponde a quantos litros? Corresponde a 2 litros, ou seja, no caminhão sobrou 8 litros. E esses 8 litros, ele representa um volume superior a 1/3 do original do caminhão. Então vamos observar aqui, ó. Vimos que 1/3 ele representa quantos litros? 7 litros. E sobrou quantos litros no caminhão? 8 litros. Eu posso dizer que foi um volume superior ao original? Sim, item verdadeiro, pessoal. Então, quando se vai trabalhar com fração, tem que ter bastante cuidado nas operações com frações. Tudo bem assim? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Olá, pessoal. Chegamos na terceira questão da prova de matemática da PM Alagoas do ano 2017. Essa terceira questão, o conteúdo matemático, é sistema de equação do primeiro grau. E o sistema de equação do primeiro grau tem que estar muito atento na hora de transformar as informações que a questão nos dá nas equações. Tudo bem? Então vamos ler, que fala o seguinte. Os soldados Pedro e José, na função de armeiros, são responsáveis pela manutenção de determinada quantidade de armas da corporação, limpeza, lubrificação e municiamento. Se Pedro fizer a manutenção das armas que estavam ao seu encargo, e mais 50 que estavam a cargo de José,
Então Pedro fará a manutenção do dobro de armas que sobraram para José. Então aqui é o ponto-chave onde vamos pegar esse texto e escrevê-lo na forma de equação. Perceba que ele não dá um número de armas de Pedro. Ele só diz que Pedro pegou 50 armas de José, mais as dele, e isso corresponde ao dobro de armas que sobraram para José depois que ele pegou as 50. Então vamos representar P como sendo o número de armas de Pedro, mais 50 armas que ele pegou de José, será igual ao dobro de armas que sobraram para José, ou seja, o número de armas de José, que eu estou representando pela letra J, menos 50. E agora vamos para o segundo passo da questão, que é o seguinte. Ele diz, se José fizer a manutenção das armas que estavam ao seu encargo mais 60, José mais 60, ficará com o triplo do que sobrou para Pedro, ou seja, 3 vezes P menos 60. Então observe que agora nós temos duas equações. E a questão diz, nesse caso a quantidade de armas para manutenção a cargo de Pedro e José é superior a 260. Então vamos fazer aqui a simplificação dessas equações. Como a simplificação? Vamos primeiro eliminar os parênteses fazendo a multiplicação distributiva e vamos chegar ao seguinte resultado. P mais 50 será igual a 2J menos 100. 2 vezes J é 2J, 2 vezes 50 é 100. E vamos para a segunda equação. Vamos ficar com J mais 60 será igual a 3P. 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 60 vai ser 180. Vamos continuar nossa simplificação. Observe que tanto 50 quanto 60 está somando. Vamos transferir para o outro membro, fazendo a operação de subtração. E teremos P igual a 2J menos 100 menos 50. E em seguida teremos J igual a 3P menos 180 menos 60. Efetuando o processo de soma, vamos ficar que P é igual a 2J menos 150. Observe que aqui nós temos sinais iguais, soma e repete o sinal. E J, teremos que J é igual a 3P, 180 mais 60, 240. Tudo bem? E com isso eu tenho duas equações e um sistema do primeiro grau, onde eu vou pegar a equação número 2 e colocar dentro da equação número 1. E vamos ficar com o seguinte resultado. P igual a 2 vezes J mais J, eu sei que representa todo esse valor. Então vai ficar 3P menos 240 menos 150. Simplificando com a propriedade distributiva, P será igual a 6P menos 240 vezes 2, nós vamos ter 480, menos 150. Fazendo mais uma simplificação, eu vou ter que P será igual a 6P menos 480 menos 150, nós vamos ter 500, 630, menos 630. Continuando aqui ao lado, com muito cuidado, pessoal, quando a gente está resolvendo sistema de equação, a gente não pode querer fazer de uma forma muito rápida, certo? Então, observe, P vai ser igual a 6P menos 630. Perceba que o meu objetivo é descobrir o valor de P. Com isso, eu vou pegar o P que está positivo, vem para o outro lado negativo. Vai ficar P menos 6P igual a menos 630. 5P menos 5P será igual a menos 630. Com isso, P vai ser menos 630 dividido para menos 5. Vamos efetuar a divisão. E P será igual a 630 dividido para 5. Observe que aqui nós temos dois sinais negativos. Negativo com negativo vai dar positivo. 1 vezes 5 é 5. 5 para 6 é 1. Eu baixo 3. 2 vezes 5 é 10. 10 para 3 é 3. Eu baixo 0. 6 vezes 5 é 30. Para 30 nada. Então, Pedro tinha a seu favor 126 armas. E quantas armas José tinha? Então, eu só preciso fazer a substituição em qualquer uma dessas equações. Tudo bem? Então, eu vou substituir nesta equação aqui, gente. Eu vou apagar aqui para a gente ter espaço.
esta equação aqui, vamos substituir e descobrir quantas armas José tinha. E vamos ficar com J igual a 3P, mais P a gente sabe que é 126, menos 240. J será igual a 3 vezes 126. Vamos fazer aqui, ó, 126 vezes 3. 18 vai 1, 6, 7. Então temos 378 menos 240. 378 menos 240, 8 menos 0 é o próprio 8. 7 menos 4 é 3 e 3 menos 2 é 1. 138 armas. Com isso, podemos afirmar que a quantidade de armas de Pedro e José será 126 mais 138. 6 mais 8 corresponde a 14, fica 4 vai 1. 3 mais 3 é 6, corresponde a 264. E a questão está dizendo, é superior a 260? Sim, é superior a 260, pessoal. O item correto. E chegamos aos últimos dois itens da prova de matemática do cargo de policial militar do estado de Alagoas. E antes de começarmos a resolver esses dois últimos itens, não se esquece de fazer seu comentário no canal, se inscrever e compartilhar com um amigo, que isso é muito importante para ajudar ao canal a fazer vídeos futuros. Tudo bem? Então vamos à solução. O texto introdutório traz o seguinte, ó. Em um tanque A, uma mistura homogênea de 240 litros de gasolina e 60 litros de álcool, e outro tanque B com 150 litros de gasolina e 50 litros de álcool. O texto da questão traz, considere que um tanque C inicialmente vazio tenha sido despejado certas quantidades das misturas dos tanques A e B, totalizando 100 litros. Considere também que depois de homogeneizada essa mistura no tanque C, a separação de álcool e gasolina por um processo químico tenha sido mostrado que desses 100 litros, 22 era álcool. Nessa situação, para formar essa mistura do tanque C, foram usados mais de 55 litros da mistura do tanque A. Então vamos anotar algumas informações importantes aqui, ó. O tanque A nós temos 240 litros de gasolina e 60 litros de álcool. No tanque B, nós temos 150 litros de gasolina e 50 litros de álcool. Isso totaliza nos dois tanques 390 litros de gasolina e 110 litros de álcool. Então observe que nós temos o tanque A e o tanque B, que foram despejados certa quantidade de cada um deles no tanque C. Só que dessa certa quantidade que foram despejados, sabemos que 22 litros eram álcool. Mas quantos por cento saiu de cada tanque? Quanto eu posso afirmar? Daí nós bastamos fazer apenas uma regra de 3. Por quê? Nos dois tanques A e B eu tinha quantos litros de álcool? 110 litros de álcool. Isso corresponde a quantos por cento? 100%. Dos dois tanques foram despejados 22 litros no tanque C. Mas isso representa quantos por cento de cada? Não sabemos informar, ou seja, X. E agora vamos fazer aquela multiplicação cruzada, a famosa regra de 3. 110x será igual a 22 vezes 100, ou simplesmente 2.200. O x será igual a 2.200 dividido para 110. Posso cancelar o zero. 220 dividido para 11. 22 dividido para 11 é 2, eu baixo o zero. Ou seja, 20. 20 o quê? 20% saiu de cada tanque. Então posso dizer que foi 20% de 60 e 20% de 50, que totalizou os 22 litros. Mas a questão não quer saber isso. A questão quer saber, do tanque A foram utilizados mais de 55 litros. Bem, então é só calcular 20% de 240 e 20% de 60. Então vamos calcular, ó. Isso aqui a gente pode até fazer de cabeça, gente. 10% de 240 é 24. 20% automaticamente será o dobro, ou seja, 48 litros de gasolina. 10% de 60 é 6. 20% será o dobro, 12 litros de álcool. Vamos somar tudo. 8 mais 2 é 0, sobe 1. 1 mais 4 é 5, mais 1, 6. E isso totaliza 60 litros foram usados do tanque A para formar a mistura do tanque C. E com isso podemos dizer que o item está correto, gente. Vamos agora para o último item. No último item ele traz, para que a proporção álcool-gasolina no tanque A fique igual à do tanque B, é suficiente acrescentar no tanque A uma quantidade de álcool inferior a 25 litros. Então ele quer saber a proporção álcool-gasolina. Vamos colocar aqui álcool-gasolina do tanque B. Nós temos
50 álcool e 150 gasolina. Posso cancelar o zero, fico com 5 sobre 15, posso dividir por 5 e fico 1/3. Então a proporção álcool-gasolina no tanque B é de 1/3. E a questão diz, eu tenho que acrescentar uma quantidade inferior a 25 litros no tanque A para que a proporção seja igual do tanque B. Então vamos fazer aqui, ó, seguindo essa mesma lógica, nós temos a quantidade de 60 litros de álcool no tanque A e 240 litros de gasolina no tanque B. Ele quer que você acrescente uma determinada quantidade de litros, que eu vou chamar de X, no tanque A, para que essa proporção seja igual ao do tanque B, ou seja, 1/3. E agora vamos fazer a multiplicação cruzada mais uma vez. Ó. 3 vezes 60 mais X, ele será igual a 240 vezes 1, que é o próprio 240. Vamos fazer a simplificação na propriedade distributiva. 3 vezes 6 é 18. Logo, 3 vezes 60 é 180. 3 vezes x é 3x. Isso vai ser igual a 240. Eu posso dizer que 3x vai ser 240 menos 180. 240 menos 180, vamos fazer aqui ao lado. Ó, 240 menos 180. 0. 8 para 14 corresponde a 6. Então dá 60. 3x vai ser igual a 60. Logo, x vai ser 60 dividido para 3. E com isso temos que o valor de x corresponde a 20. 60 dividido para 3 é 20. 20 o que? Litros. Teria que se acrescentar 20 litros para que as proporções fossem iguais. E a questão está dizendo um valor inferior a 25 litros? Sim, verdadeiro. Inferior a 25 litros, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa solução da nossa prova. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, sugestões, deixa no comentário e até a próxima solução.